Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e leiamos do verso 11 até o verso 22. Estamos dando continuação à nossa série de mensagens nesta importante carta do Novo Testamento. Efésios, capítulo 2, de 11 a 22, cujo tema é: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Ouçamos a leitura. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão do grande privilégio que o Senhor nos deu, a nós, gentios, de participarmos do Teu povo, de sermos chamados da Tua família e de, junto com os judeus, formar aquele novo homem que o Senhor Jesus veio criar. Pedimos que a exposição da Tua Palavra nessa noite traga luz, discernimento e encorajamento ao Teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nessa carta o apóstolo Paulo está descrevendo as bênçãos de Deus sobre o seu povo espiritual, que é a igreja. No capítulo 1, conforme nós já vimos, do verso 3 até o verso 14, ele menciona a grandiosa obra da salvação que foi elaborada por Deus Pai, executada por Deus Filho e aplicada através da história pelo Deus Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Depois vimos como Paulo ora para que os cristãos entendam esse mistério, esse plano maravilhoso. Do verso 15 até o verso 23, ele pede que Deus conceda espírito de iluminação e entendimento para que os cristãos possam compreender a riqueza da sua herança, possam compreender a esperança que lhes está reservada, especialmente o poder que atua neles, e que Paulo descreve do verso 20 até o verso 23 como sendo aquele mesmo poder que tirou Jesus Cristo de entre os mortos. Depois, no capítulo 2, de 1 a 10, Paulo fala da bênção da salvação pela fé sem as obras da lei. Ele descreve nos versos 1, 2 e 3 a nossa situação antes de ser alcançados pelo Evangelho. Nós estávamos mortos, éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, e estávamos debaixo do juízo de Deus. Mas Deus, verso 4, interferiu nessa situação, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida quando estávamos mortos, e de escravos, mortos e condenados, nos fez seus filhos, nos fez seus herdeiros e parte da sua família, com o objetivo de mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça. Está aí no verso 7.
E a conclusão: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós terminamos no verso 10, onde Paulo faz referência às boas obras que não salvam, mas que são expressão dessa salvação, obras estas que foram preparadas pelo próprio Deus. Na passagem que eu li, Paulo está dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas do ponto de vista externo. No capítulo 2, de 1 a 10, que nós já vimos, ele fala de como nós estávamos afastados de Deus, como indivíduos mortos, e Deus, na sua graça, veio nos buscar, nos deu vida. Mas há uma outra dimensão aqui que precisa ser explorada e explicada. É que Deus fez mais do que isso. Nós fazíamos parte de um povo completamente estranho ao povo que Deus havia escolhido para a salvação no Antigo Testamento. Nós éramos ou somos aquilo que na Bíblia se designa como gentios ou as gentes. É uma designação para toda aquela raça, ou para todas as raças que não são a raça judia, que não são os judeus. Aqui Paulo fala como Deus acabou essa distinção entre judeus e não judeus, e ele tem somente um povo agora. A mesma obra de Cristo que nos trouxe a Deus pela fé, ela também quebra a barreira de separação entre judeus e gentios e faz um novo povo, um povo único, um povo para o louvor de Deus, que Paulo chama aqui do novo homem e que em outro lugar é chamado da igreja ou a família de Deus. Eu penso que é muito importante nós compreendermos essa doutrina, porque ela tem implicações muito sérias para nós, não só individualmente, mas também em termos religiosos. E eu queria com vocês nessa noite, ver o que o apóstolo nos ensina a respeito desse assunto tão importante. Vamos começar lembrando essa separação entre gentios e judeus. Séculos antes de Cristo, Deus chamou um homem chamado Abrão. Abrão era um arameu. Ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele era um idólatra. Ele provavelmente era astrólogo, segundo uma interpretação antiga. A palavra Abrão significa pai elevado, porque ele ficava olhando, elevando os olhos para o céu, examinando as estrelas para tentar discernir o seu destino e o destino das pessoas que o procuravam. Então esse era Abrão. Um dia Deus lhe apareceu e fez uma promessa e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Eu serei o Deus de vocês, o seu Deus e da sua descendência. Eu darei a você a minha aliança, farei com você a minha aliança. E através de você e da sua descendência virá alguém em quem eu abençoarei todas as nações da terra. E Deus, da descendência de Abrão, trouxe à existência a nação de Israel. Israel é o nome do seu neto, Jacó, também chamado de Israel. Ele ganhou esse nome depois que lutou com Deus no Val de Jaboque e prevaleceu. E ficou então chamado de Israel, que veio a dar o nome a toda a nação. Deus poderia ter escolhido, na sua soberania, porque Ele é Deus, Faraó, rei do maior império da época. Podia ter escolhido Nabucodonosor, chefe dos babilônios. Podia ter escolhido o chefe dos sumérios. Ele poderia ter escolhido a Índia, que já se projetava muito longe desses acontecimentos, mas como uma nação grandiosa. A China já tinha os seus começos. Deus poderia ter escolhido os filisteus, um povo guerreiro, um povo forte, alguma nação cananita daquelas 7 que habitavam na Palestina, mas Ele foi escolher exatamente um povozinho insignificante, liderado por patriarcas, que conduziam seus rebanhos na terra de ninguém, que não tinham lugar nem para ficar. Deus é que prometeu uma terrinha para eles, e mesmo assim eles tinham que brigar para poder entrar lá. Nós estamos vendo isso nos domingos de manhã.
soberanamente Deus escolheu a nação de Israel. Lá no livro de Deuteronômio está dito: de entre todas as nações da terra, somente a vocês eu escolhi. Quando Deus escolheu Abraão e os seus descendentes, Deus deu a eles as promessas. Deus fez uma aliança com eles. A aliança incluía a circuncisão, que era o símbolo externo desse acordo. Deus entregou o seu culto, dizendo: olha, eu sou assim, eu sou espírito, eu não tenho forma. Esse culto que esses povos estão prestando aí é a deuses segundo a imaginação deles, mas eu sou o único Deus verdadeiro. Todos aqueles deuses são ilusão e aqueles cultos são falsos. Esses povos estão condenados porque eles me rejeitam, porque eles adoram outros deuses, porque eles são corrompidos. Eu vou dar a vocês as minhas leis, os 10 mandamentos, eu dou para vocês. Esses povos não conhecem estas coisas, eles estão imersos na ignorância, na idolatria, na imoralidade. Eles estão condenados ao inferno eterno por sua própria culpa, mas vocês têm a verdade, vocês têm a luz, aquele povinho pequenininho. Então, na verdade, o mundo era dividido apenas em 2 grupos: os judeus e quem não era judeu. Era essa divisão que importava, pelo menos religiosamente falando. Aos judeus, Deus entregou as promessas, o Messias, o culto, a aliança, as cerimônias, o templo, os sacerdotes, os sacrifícios, a sua palavra. Ela foi escrita dentro da nação de Israel por judeus, e o Messias que haveria de vir de lá. Quais eram as chances de nós brasileiros sermos salvos e participar nesse plano da redenção? 0. Nenhum outro povo Deus escolheu. Ele escolheu somente os judeus. E para deixar clara a separação entre Israel e os demais povos, Deus colocou algumas coisas na sua lei que impedia o judeu de ter contato com o não judeu. Por exemplo, as leis dietárias. Ao judeu era proibido comer carne de porco, comer sangue, comer determinados crustáceos, comer determinadas aves, comer determinados animais. Ele tinha uma dieta reguladinha. Isso impedia o judeu de sentar à mesa com quem não fosse judeu, porque o filisteu, ele comia feijoada, né? Ele assava um porquinho no final de semana, ele comia todo tipo de pássaro, não tinha restrição nenhuma. Então o judeu, né, se ele tinha um amigo filisteu, ele não tinha como sentar na casa do amigo filisteu para ter uma refeição, porque quase que com certeza ele estaria comendo alguma coisa que a lei de Deus proibia. Fora isso, tinha a questão da circuncisão. Todo macho israelita, ele era circuncidado, e aquela circuncisão era um motivo era a identificação de que aquele povo pertencia a Deus. Havia circuncisão entre os egípcios e entre outros povos, era praticada, mas por vários motivos de saúde e tudo. A única nação que tinha circuncisão por motivo religioso era a nação de Israel. Por isso ele não podia sentar com quem fosse incircunciso. Tanto é que no Antigo Testamento, várias vezes, quando os judeus querem se referir de maneira desprezível, né? Menosprezar os outros povos, eles diziam assim: estes incircuncisos, né? Esses incircuncisos. Tinha a lei dietária, tinha a circuncisão e ainda tinha o calendário religioso. O judeu tinha que observar determinados dias, determinadas festas, eram contadinhas, havia toda uma sequência em que uma se encadeava com a outra, e isso não permitia que ele tivesse liberdade para se engajar. Por exemplo, vou sair para passear com os meus amigos filisteus, passar um mês fora. Não, ele tinha que voltar, porque em Jerusalém tinha um calendário, tinha uma data religiosa, tinha alguma coisa para cumprir. Ou seja, Deus cercou a nação de Israel com a lei, de tal forma que o judeu não tinha contato com o gentio, era quase que proibido. E o judeu, então, ele se sentia privilegiado, porque havia sido escolhido por Deus para ser o único povo de Deus,
o único que conhecia de fato a verdade, o único Deus verdadeiro. Deus não se revelou a mais ninguém a não ser a nação de Israel. Isso, com o tempo, infelizmente, levou a alguma coisa que foi uma espécie de exacerbação. O alvo de Deus, quando fez estas coisas, quando ele impôs estas leis, era incutir no povo de Israel a noção de santidade e de separação do pecado e do mundo. Vocês são o meu povo, vocês me pertencem. Essas leis, comida pura, comida impura, elas têm como objetivo ensinar vocês que existe diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que pode e aquilo que não pode. Estas leis que ensinam para vocês que vocês em determinadas datas têm que fazer determinadas festas, elas mostram que eu sou o dono do tempo de vocês, que vocês não podem cuidar ou levar a vida de vocês do jeito que vocês querem, mas eu regulo a vida de vocês. Então todas aquelas leis tinham um objetivo didático, ensinar quem era Deus e ensinar aquele povo a aborrecer o pecado. A circuncisão, por exemplo, ela era apenas um símbolo. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés já diz para o povo: não endureça o seu coração, circuncida o coração. A circuncisão era um símbolo da conversão interior. Tudo aquilo apontava para o que hoje nós conhecemos como cristianismo. Mas estava em figura, estava em símbolos, estava encapsulado na forma de leis, de regras e de normas, de estatutos, de ordenanças, que separavam Israel dos demais povos. E tinha também como objetivo manter a verdade na nação de Israel, porque se de repente os israelitas começassem a se casar com mulheres cananeias, se casar com mulheres moabitas, se casar com filisteias, aquelas mulheres ou aqueles homens haveriam de trazer aquela religião falsa para dentro do povo de Deus, e daqui a pouco você tinha um sincretismo. A mãe judia querendo levar o filho para Jerusalém para aprender a lei de Deus, mas o pai filisteu querendo levar o filho para adorar o deus Dagon, lá na cidade de Tiro. Como é que ia ficar isso? Então, casamento misto era proibido. Havia toda essa separação, mas ela era didática. Ela tinha como objetivo mostrar quem era Deus, o nosso pecado, a necessidade de um Salvador, a pureza do povo de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, os judeus haviam exacerbado essa diferença. Eles, em vez de entenderem o grande privilégio que Deus tinha dado para eles, de terem sido escolhidos como povo da aliança, eles se vangloriavam da circuncisão, se vangloriavam da lei e menosprezavam os outros povos, quando na verdade o plano de Deus para eles desde o começo é que eles fossem um canal de bênção para todas as nações, como Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. A vinda de Cristo mudou radicalmente essa situação, e é isso que eu queria que a gente visse nessa noite, e é o que Paulo está ensinando aqui. Lembrem que Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta de judeus e não judeus, pessoas do povo de Israel que haviam crido que Jesus era o Messias, e pessoas que não eram judeus e que haviam crido que Jesus era o Salvador do mundo. A situação deles está descrita aqui nos versos 11 e 12. O apóstolo Paulo fala da situação dos seus leitores não judeus antes que o evangelho chegasse. Verso 11: portanto lembrai-vos, está escrevendo para os gentios, que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, aquele termo pejorativo que os judeus usavam, os incircuncisos, a incircuncisão, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Você percebe aqui uma ironia de Paulo, o fato de que o judeu se gloriava de que ele era circuncidado, só que ele diz: é uma circuncisão por mãos humanas, que não salva ninguém. A circuncisão que salva é aquela do coração, feita pelas mãos de Deus. Verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui então dá a descrição dos gentios. O que é que eles eram naquela época, antes de Cristo vir, antes do Evangelho ser anunciado para eles. Eles, com toda a sua riqueza, todo o seu império, domínio, a sua filosofia, os seus deuses, a sua religião, qual era a verdade a respeito deles? Primeiro, verso 12, eles estavam sem Cristo. De que adiantava todos os impérios do faraó, todas aquelas religiões, as pirâmides, os templos suntuosos, os jardins suspensos da Babilônia? Eles estavam sem Cristo, sem o Messias. Eles não conheciam a salvação, adoravam deuses que eram fruto da sua própria imaginação. Eles não conheciam o Salvador do mundo. Segundo, estavam separados da comunidade de Israel, aquela comunidade que Deus soberanamente elegeu para ser o povo da verdade, o povo que receberia a sua revelação e a salvação. Terceiro, eram estranhos às alianças da promessa, promessas que Deus fez de que haveria de ser o Deus daquele povo, que haveria de mandar salvação, que haveria de perdoar os pecados, que haveria de dar a vida eterna, um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Todas estas promessas gloriosas que foram feitas à nação de Israel, aquele povo estava fora, era estranho, eles não estavam incluídos, não era para eles, estranhos. Quarto, vocês não tinham esperança. O que eles adoravam era ilusão, os deuses deles eram falsos. As expectativas que tinham de morrer e ir para um lugar maravilhoso, aquilo era falso. A expectativa de que morrer haveria de reencarnar e assim se purificando até alcançar a felicidade plena, era falso. A esperança de entrar num nirvana, num clímax, encontrar a união perfeita com o cosmos, era falso, não tinha esperança nenhuma, era tudo mentira. Não tinha esperança. E o que é pior, verso 12, e sem Deus no mundo. A palavra Deus aqui no grego é ateus. Ateus. Não é que eles não criam, mas que eles não criam no verdadeiro Deus. Eles não tinham o verdadeiro Deus, eles não tinham Deus no mundo. Gente, essa frase, sem Deus no mundo, oh, que profunda solidão da pessoa que está sem Deus no mundo. Esse mundo desafiador, vale de lágrimas, que nos mete medo, imprevisível, com terrores diante de nós, sem Deus no mundo. Era essa a situação dos gentios, era essa a situação dos brasileiros, era essa a sua situação e a minha. Com toda a nossa religião, toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, toda a nossa cultura, estou pensando aqui nas culturas da época de Paulo, ele olha para aqueles povos sumérios, babilônicos, egípcios, os romanos, que era a bola da vez, e ele diz, eles estão sem Deus no mundo, sem esperança, alheios à promessa, eles não estão completamente perdidos, completamente condenados. Verso 13, mas agora, vocês se lembram que quando eu estava expondo o começo do capítulo 2, eu disse que a passagem ou a expressão mais importante dali daquele comecinho era o verso 4, mas Deus. Pois Paulo repete isso aqui, mas agora. Isso era antes, mas agora. Esse agora aponta para a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Aponta para a chegada de Deus para reverter essa situação. O que é que Deus fez? Ele diz no verso 13, vamos ver agora 5 coisas que Paulo diz que Deus mudou em Cristo Jesus com relação a essa situação. Notando em primeiro lugar que tudo isso é em Cristo Jesus, verso 13, mas agora em Cristo, e aí ele vai descrever 5 mudanças que Deus fez. É importante notar que estas mudanças aconteceram agora em Cristo. Agora Paulo está se referindo àquele momento, poucos anos antes dele escrever essa carta, em que Deus veio a esse mundo na pessoa de Jesus de Nazaré.
em que Deus assumiu a forma humana, se tornou um de nós, morreu na cruz como nosso representante, pagando a culpa do nosso pecado, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia e está exaltado à direita de Deus. Nesse processo, nesse agora em Cristo Jesus, Deus mudou aquilo que antes Ele mesmo havia estabelecido, mas que era para ser provisório. Essa lei, essa separação, era tudo provisório e tinha um objetivo. Esse objetivo agora chegou à sua consecução, e agora chegou o momento da nova aliança, da verdade vir à tona, do antítipo que havia sido antecipado pelo tipo então surgir. A realidade que havia sido antecipada pela sombra agora surge. Mas agora, em Cristo Jesus, a mudança que o Evangelho aconteceu, ou trouxe. E quais são estas mudanças? A primeira está no verso 13. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Primeira mudança, Cristo promoveu a aproximação dos gentios aos judeus através do seu sangue. Eles estavam separados, eles estavam alheios, eles eram pecadores que não conheciam a lei de Deus, mas agora pela fé no sangue de Jesus, eles são perdoados dos seus pecados e agora são aproximados ao povo de Deus. Verso 13, vocês que antes estavam longe pelos seus pecados, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, quando creram em Cristo, quando entenderam o que Ele fez na cruz do Calvário. Segunda coisa, em Cristo houve a reconciliação de judeus e gentios. Verso 14, porque Ele é a nossa paz. Paz entre quem? Entre os judeus e entre os gentios, que estavam separados. Como é que Ele, como Ele promoveu essa paz? Verso 14, de ambos os povos, está lendo comigo aí? Ele fez um. De ambos os povos Ele fez um. Como é que Cristo, desses dois povos tão diferentes, faz um povo só? É porque, apesar de estarem separados, judeus e gentios têm uma coisa em comum: são pecadores. E eles têm outra coisa em comum: só podem ser salvos pelo sangue de Cristo. E terceira coisa em comum: tanto judeu quanto gentio só se salva mediante a fé no sangue de Jesus. Por isso, em Cristo, judeus e gentios se nivelam e se aproximam, e essa separação é desfeita. De ambos os povos, Cristo faz um povo único, salvo da mesma forma, pelo mesmo sangue, pela mesma fé. Portanto, não há mais diferença. Veja em terceiro lugar, ainda no verso 14, Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Lá no templo de Jerusalém, tinha um muro que era chamado o Muro dos Gentios. O gentio não podia passar. Só quem passava dali para frente eram os judeus, porque dali para frente entrava no santuário para adorar a Deus. O gentio não podia, ele ficava do muro para cá. Aquele era chamado o muro da separação, separava judeus e gentios. Paulo olha para aquele muro e ele vê um outro muro, do qual esse muro era o representante, que é a lei de Deus, aqueles mandamentos, aquelas ordenanças que eu já falei, a lei dietária, calendário, circuncisão e tantas outras leis que eram uma parede de separação. Paulo olha para aquela parede lá no templo e ele vê a lei de Deus e ele diz estas palavras extraordinárias: Cristo derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, a inimizade. Por que inimizade? Porque essa lei, ela provoca inimizade entre judeus e gentios, e entre judeus e gentios e Deus, porque a lei de Deus mostra que nós somos pecadores e atrai a inimizade de Deus. De que forma Cristo então derrubou aquela parede? Ele diz no verso 15, Ele aboliu na sua carne. Como aboliu na sua carne? Naquele momento, a gente pensa pouco nisso, porque a gente, quando pensa na cruz, pensa só
na questão dos nossos pecados, não é? Mas quando Cristo estava sendo crucificado, num certo sentido, a lei estava sendo pregada na cruz, no sentido de que ela ali encontra o seu verdadeiro cumprimento e a sua consumação, e ali a condenação que ela traz é desfeita, e portanto ela é abolida, no sentido de papel condenador, tanto de judeus quanto gentios. Não é isso que ele diz? Verso 15, aboliu na sua carne, ele está se referindo aqui à sua morte, a morte na cruz, aboliu na sua morte a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro. Cristo aboliu isso na cruz, quando ele recebeu aqueles cravos, e com esses cravos ele cravou ali aquela lei. E agora, dos dois povos, inimigos por causa dessas leis, ele criou em si mesmo um novo homem. Como assim um novo homem? É óbvio que a comparação é com quem? Adão. Adão foi o primeiro homem, e em Adão nós todos estávamos representados. Adão é o cabeça da raça, em Adão estava a humanidade toda, mas agora Cristo cria em si um novo homem, um novo povo, uma nova raça, unida pelo mesmo princípio de salvação pelo sangue de Cristo, pela fé, abolindo assim a diferença racial. Uma nova raça, uma nova humanidade surge na cruz. Eu queria que a gente parasse de pensar na cruz somente em termos individuais. Ele morreu pelos meus pecados, isso é verdade, mas ele fez mais do que isso. Ele morreu ali naquela cruz para que você fizesse parte desse novo povo, dessa nova raça que Deus idealizou lá na eternidade. E assim ele fez a paz. Final do verso 15. Continuando, a última coisa, a penúltima coisa que Cristo fez, verso 16: e reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Judeus e gentios agora reconciliados entre si e com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade entre judeus e gentios, e entre judeus e gentios e Deus. Vindo ele, verso 17, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Verso 18, ele fala da quinta coisa que Cristo fez por nós: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Gente, antes de Cristo vir e abolir a lei, tirar a parede de separação, destruir a divisão entre judeus e gentios, só quem tinha acesso a Deus era o povo de Israel, mas não era todo judeu. De entre o povo de Israel tinha uma tribo que era a tribo de Levi, e dessa tribo Deus tirava os sacerdotes, que eram aqueles que ministravam no templo, que ofereciam sacrifícios, orações, e que se chegavam a Deus, e somente eles tinham acesso ao Santo dos Santos, local da presença de Deus. Tudo isso foi abolido agora. Paulo diz que em Cristo, veja só o verso 18, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai, acesso, entrada à presença do Pai, pelo Espírito Santo, sem mediação humana, sem a necessidade de sacrifícios de animais, sem sacerdote que me tome pela mão e me conduza, mas eu posso, pelo Espírito Santo, chegar diretamente na presença do Pai. Judeus e gentios, brasileiros, russos, chineses, todas as raças. E a última coisa, verso 19: assim já não sois estrangeiros, louvado seja Deus, já não sois peregrinos, vagando por esse mundo sem Deus e sem esperança, mas são concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ele usa aqui 3 figuras para dizer o que é que nós somos agora. O primeiro, da pátria, né? São concidadãos, são cidadãos de uma nova pátria.
Essa pátria é a pátria que é composta, é a nação dos santos. Santos aqui não é perfeitos, mas aqueles que foram separados e chamados por Deus pelo sangue de Jesus, judeus e gentios. Primeira figura. Segunda, verso 19, vocês são da família de Deus. Não somente somos cidadãos de uma nova pátria, mas somos membros de uma outra família, a família de Deus. E terceiro, nós fazemos parte de um edifício. Somos o edifício onde Deus habita. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus. Três figuras: pátria, família e edifício. Todas elas indicam o que é que nós somos agora. Essa é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. E essa é a razão pela qual não deveria haver distinção entre nós, de raça, de cor, de gênero, de status financeiro ou social, porque o plano de Deus era exatamente esse, de um povo, de uma humanidade dividida religiosamente, economicamente, financeiramente, fazer um novo povo unido por algo tão forte que as diferenças fossem superadas. Unidos pela fé no sangue de Cristo, aproximados pelo sangue, perdoados dos seus pecados, de tal maneira de que se tenha de haver um povo unido sobre a face da terra, é esse novo homem, esse novo povo. E aqui nós caminhamos então para algumas conclusões, pensando no verso 22, edifício no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a razão de ser da igreja. Por que nós nos reunimos como igreja? Por que nós estamos juntos? Porque nós estamos sendo a semelhança de um edifício construídos. Deus está no processo de levantar as paredes, de lançar o reboco. Os fundamentos já foram feitos, o fundamento é Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos vieram e os profetas do Antigo Testamento, eles já lançaram a base e Deus agora está levantando as paredes. Eu não sei quando é que Ele vai terminar, mas é isso que nós estamos, é isso que está acontecendo conosco, é isso que significa ser igreja. Sermos edificados para a habitação de Deus, para que Deus habite em nós. Não é esse templo aqui onde Deus habita, mas Ele habita aqui. Se nós estivéssemos reunidos lá no mercado como igreja, ali estaria Deus, ali era a casa dele. Não é aqui dentro dessas paredes, graças a Deus por elas, é um bom lugar para nós nos reunirmos e queremos melhorá-las, essas paredes e esse lugar. Mas nenhum de nós aqui tem qualquer pretensão ou ilusão de que Deus habita aqui dentro. Deus habita no meio do seu povo, nós somos o edifício de Deus. E Ele está construindo esse edifício para a sua habitação no Espírito Santo. Eu quero fazer algumas aplicações para nós, queridos, e a primeira delas, sem dúvida, é a unidade. É a unidade. Por tudo isso que foi dito aqui, em nome do que Cristo fez e do alvo de Deus, você devia tolerar seu irmão. Você devia aprender a perdoar seu irmão. Você devia aprender a procurar seu irmão. Você sentiu que foi ofendido? Que seu irmão disse alguma coisa? Vá falar com ele e diga assim: nós somos irmãos em Cristo Jesus, somos concidadãos da pátria celestial, somos da família de Deus, somos pedras do mesmo edifício, Deus habita em nós, Cristo aboliu já a parede de separação. Por que nós estamos divididos? Por que nós não podemos conversar? Por que nós não podemos nos entender, pedir perdão e nos relacionar? Eu penso que muitas das intrigas que tem no meio do povo de Deus é porque não entende o que é a igreja e o que custou ser igreja, o plano de Deus, o alvo de Deus. Briga de crente é feio, gente. Quando o crente dá para brigar um com o outro, é feio. Me lembro de uma história que aconteceu noutra igreja, noutra cidade.
briga no conselho que o presbítero pegou a cadeira e partiu para brigar com o pastor. E o pastor quebrou outra cadeira no chão e foram para o duelo. Coisa feia, saiu até no jornal. Briga da polícia interferir em assembleia de igreja para eleição, que os crentes brigam lá dentro. A pessoa, só de pensar nisso eu sinto assim vergonha alheia. Você sabe como é isso? Vergonha alheia, saber que essas coisas aconteceram e que elas podem acontecer. Depois de tudo isso que Deus fez por nós e faz por nós em Cristo Jesus, eu lhe peço em nome de Jesus, promova a unidade do Espírito. A unidade do corpo é um corpo. Deus nos chama para estarmos juntos como um corpo, como irmãos em Cristo Jesus. Então, seja instrumento não do diabo para dividir, mas do Espírito para promover a união, a paz. Segunda aplicação que eu queria fazer. Eu sei que tem muitos irmãos que têm uma apreciação muito grande com a nação de Israel, e eu posso entender perfeitamente. Afinal, os judeus foram aquele povo a quem Deus fez as promessas, de onde veio o Messias. Eu nunca tive em Israel. Um dia, quem sabe, eu leve a Minca, só para a gente ver os lugares para onde Jesus andou e conhecer aqueles lugares bonitos. Dizem que ver Israel dá uma outra dimensão à leitura da Bíblia. Eu gostaria de uma vez ir para lá. Mas eu não vou para Israel porque é a terra santa, porque a água do Rio Jordão, o batismo feito nas águas do Rio Jordão é mais eficaz do que o batismo que o Erickson fez aqui, ou que o vinho do Monte das Oliveiras, se celebrado na ceia, traz uma inspiração assim mais próxima de Deus, ou aquela lasquinha das pedras de uma rocha lá do Monte Sinai, onde Deus deu a lei. Aquilo vai... Não, gente, isso faz parte da antiga aliança. Eu estou dizendo isso porque, apesar do nosso respeito pela nação judaica, pelo que Deus já fez com ela, nós entendemos que ela já cumpriu a sua função na história da redenção. Quando um judeu se converte, ele vira cristão, ele é igreja, porque só tem um povo. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Está aqui, acabei de dizer isso. Então também não faz sentido, gente, trazer arca para a igreja, tocar trombeta, chofar, calendário de Israel, se vestir de rabino, construir o templo de Salomão em São Paulo. Explique qual o sentido disso. Depois da gente ler isso aqui, que Deus aboliu, Deus terminou essas diferenças, Ele tem um povo só, unido pela fé em Cristo Jesus, com base no seu sangue. Nós às vezes vamos atrás dessas conversas, atrás de líderes que promovem estas coisas, que não tem outro interesse, imagino eu, não quero generalizar, a não ser financeiro. Não sei porque que não leem a Bíblia. Há mais também uma coisa que nós gostaríamos de aplicar nessa noite para nós, trazer para os nossos corações, queridos irmãos. Eu sei que há um grande movimento no Brasil e no mundo chamado de desigrejados. E eu me sinto culpado porque, num certo sentido, eu contribuo para isso. Eu vou dizer por quê. Esse pessoal não vem para a igreja e fica assistindo meus vídeos em casa, as minhas pregações. Aí manda: pastor, fui edificado, maravilhoso, suas pregações no vídeo, olha, assisto todas, não vou nem uma vez para a igreja, mas eu assisto todas em casa. Eu me sinto culpado, porque eu estou contribuindo para uma coisa que não está correta, porque não substitui. Nós acabamos de ler que um dos objetivos do sofrimento de Cristo foi trazer juntos dois povos, formar um povo, a comunhão dos santos. Isso é importante, estar junto como igreja, participar dos cultos, celebrar a ceia, ver um dos membros da igreja ser batizado, ouvir a palavra de Deus, se exortar mutuamente, cantar juntos. Foi por isso que ele morreu.
Eu sei que as igrejas no mundo e também no Brasil, especialmente as igrejas organizadas, elas fizeram muita coisa errada. Muitas delas se tornaram denominações estéreis, formais, e a maior parte delas existe apenas para manter a máquina funcionando. Muitos, especialmente mais recentemente com o movimento neopentecostal, criaram impérios em nome de Deus, em nome de Cristo, impérios financeiros, com base em promessas que eles não podem cumprir e que não estão autorizados a fazer, e as pessoas se decepcionam, e aí elas tiram o resto por aquela experiência ali, e elas diziam: eu não quero mais saber de igreja, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu queria que você pensasse nisso. Eu sei que estou dizendo isso para a pessoa errada, que se você está aqui é que você não é desigrejado, né? Mas é que vai para a internet, por uma audiência muito maior do que essa daqui. Mas eu quero dizer isso, que eu não gostaria de fazer parte. Eu não quero que você deixe de vir para a igreja para ficar assistindo minhas pregações na sua casa. Não quero, porque não está correto. Deus nos deu a igreja para que nós participássemos dela, para que nós nos tornássemos membros dela, para que nós fôssemos orientados, pastoreados, ajudados, abençoados e juntos louvássemos a Deus. É isso que essa passagem significa. Que o nosso Senhor, na cruz de dois povos, Ele fez um novo homem, que Ele chama de pátria, família e edifício. Que Deus nos ajude a entender, queridos, o grande privilégio para nós, gentios, brasileiros, de fazer parte desse povo de Deus, nós que não éramos povo, nós que vivíamos sem Deus e sem esperança no mundo. Que privilégio Deus nos deu, fazer parte do seu povo, da sua igreja, entrar na herança dos judeus, mediante a fé em Cristo Jesus. E segundo, que Ele nos ajude a valorizar a igreja, grupo de discipulado, comunhão, estar com o povo de Deus durante a semana, querer conhecer os irmãos, ajudar, participar. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui.